Êxodo. Capítulo 36. A construção do tabernáculo. O capítulo 36 de Êxodo descreve o início da construção do tabernáculo, seguindo as instruções que Deus deu a Moisés. Bezalel, Aholiabe e outros artesãos habilidosos, cheios do Espírito de Deus, começam a trabalhar na obra. O povo de Israel oferece com tanta generosidade que os recursos excedem a necessidade, e Moisés pede que parem de trazer ofertas. O capítulo detalha a construção do tabernáculo, desde as cortinas até as estruturas de madeira, revelando um compromisso profundo e uma obediência cuidadosa às instruções divinas. Assim trabalharam Bezalel e Aholiabe e todo o homem sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e entendimento, para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme tudo o que o Senhor havia ordenado. Moisés chamou Bezalel, Aholiabe e todo o homem sábio de coração, em cujo coração o Senhor havia posto sabedoria, todo aquele cujo coração o impelia a chegar-se à obra, para fazê-la. E tomaram de diante de Moisés toda a oferta que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário, para fazê-la. E ainda cada manhã lhe traziam ofertas voluntárias. Todos os sábios que faziam toda a obra do santuário vieram, cada um da obra que fazia, e disseram a Moisés: o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Então Moisés ordenou e foi proclamado pelo acampamento, dizendo: nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque o material que tinham era suficiente para toda a obra que havia de fazer-se, e ainda sobejava. E todos os homens sábios de coração, entre os que faziam a obra, fizeram o tabernáculo de 10 cortinas de linho fino torcido, e de azul, e púrpura, e carmesim, com querubins de obra-prima os fizeram. O comprimento de uma cortina era de 28 covados, e a largura de 4 covados, todas as cortinas tinham uma mesma medida. 5 cortinas estavam ligadas uma à outra, e outras 5 cortinas ligadas uma à outra. Fizeram laçadas de azul na orla de uma cortina, na extremidade da juntura, assim também fizeram na orla da extremidade da outra cortina, na segunda juntura. 50 laçadas fizeram numa cortina, e 50 laçadas fizeram na extremidade da cortina que estava na segunda juntura, as laçadas estavam contrapostas uma à outra. Fizeram também 50 colchetes de ouro, e com estes colchetes ajuntaram uma cortina à outra, para que o tabernáculo fosse um todo. Fizeram também cortinas de pelos de cabras para servirem de tenda sobre o tabernáculo, 11 cortinas fizeram. O comprimento de uma cortina era de 30 covados, e a largura de 4 covados, estas 11 cortinas eram da mesma medida. Ajuntaram de um lado 5 cortinas à parte, e 6 cortinas à parte. Fizeram 50 laçadas na orla da cortina, na extremidade da juntura, e 50 laçadas na orla da cortina da segunda juntura. Fizeram também 50 colchetes de cobre para ajuntar a tenda, para que fosse um todo. Fizeram também para a tenda uma coberta de peles de carneiros tintas de vermelho, e por cima uma coberta de peles de texugos. Fizeram também para o tabernáculo as tábuas de madeira de acácia, que estavam levantadas. O comprimento de uma tábua era de 10 covados, e a largura de uma tábua de covado e meio. Cada tábua tinha 2 encaixes, travados um com o outro. Assim fizeram com todas as tábuas do tabernáculo. Fizeram as tábuas para o tabernáculo, 20 tábuas para o lado meridional. E 40 bases de prata fizeram debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes, e 2 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. Também para o outro lado do tabernáculo, que dá para o norte, fizeram 20 tábuas, e as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua, e 2 bases debaixo de outra tábua. E para o lado posterior do tabernáculo, para o ocidente, fizeram 6 tábuas. Fizeram também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo, na extremidade posterior. E estas eram duplas desde baixo, e do mesmo modo se estendiam até a primeira juntura, assim fizeram com ambas as tábuas, que estavam nos 2 cantos. Assim havia 8 tábuas, e as suas bases de prata eram 16 bases, 2 bases debaixo de cada tábua. Fizeram também travessas de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, e 5 travessas para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e 5 travessas para as tábuas do tabernáculo no lado posterior, que dá para o ocidente. Fizeram que a travessa do meio passasse ao meio das tábuas de um extremo ao outro. Revestiram de ouro as tábuas, e de ouro fizeram os seus anéis, pelos quais deviam passar as travessas, e as travessas revestiram de ouro. Fizeram também o véu de azul e púrpura e carmesim e linho fino torcido, com querubins de obra-prima o fizeram.
E fizeram-lhe 4 colunas de madeira de acácia, e as revestiram de ouro, os seus colchetes eram de ouro, e fundiram-lhe 4 bases de prata. Fizeram também para a porta da tenda um véu de azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino torcido, obra de bordador, e as suas 5 colunas com os seus colchetes, e as suas cabeças e as suas molduras as revestiram de ouro, e as suas 5 bases eram de cobre. Que Deus seja louvado! Se inscreva no nosso canal para não perder nenhum vídeo. Curta e compartilhe com seus amigos. Comente em que cidade você está. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Uma boa continuação.